queria que você abrisse a tua Bíblia em Gênesis 2. Só que eu vou ter que dar uma... para a gente não estourar no horário, tá bom? Gênesis 2, versículo 24. Vamos nos colocar em pé. Gênesis 2, 24. Diz assim a palavra do Senhor: por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Feche os olhos. Pai, fala conosco nessa manhã, manhã abençoada, manhã bendita, já podemos sentir a presença do Teu Espírito Santo. Então, meu Deus, estamos aqui para aprender da Tua palavra, estamos aqui com a nossa família, para sermos santificados, para sermos visitados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu conhecimento. Então, trate e fala com cada um de nós, desde já nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Queridos, quando nós falamos de família nos dias de hoje, nós falamos talvez do maior desafio da humanidade. Como assim, bispo? O maior desafio da humanidade é nós mantermos a instituição família. Hoje é o alvo principal do diabo. Você pensa que o diabo, mas o diabo está acabando, destruindo o povo com droga, com crack e tal. É claro, porque ele destruindo as pessoas com crack, com droga, indiretamente ele está destruindo quem? Família. Quantas famílias arrebentadas por causa do vício? Irmão, nunca houve, não vou falar de mundo, vou falar de igreja, nunca houve uma margem de tantos divórcios como se tem nos dias de hoje dentro das igrejas. Nunca se houve tanto filho de obreiro e de pastor preso ao pecado, à sujeira, ao vício, às drogas, como nos dias de hoje. Irmão, eu canso de ver, não é um, não é dois, não é três, eu canso de ver filhos de pastores fumando narguile, bebendo sei lá o quê, e os pastores acham normal. Espera um pouquinho, meu irmão, a Bíblia não mudou. A Bíblia continua sendo a Bíblia, mas a artimanha do diabo vai entrando nas famílias, vai entrando nos lares, e daqui a pouco, meu irmão, vou falar uma loucura aqui. Se nós vacilarmos, a igreja está mais mundana do que o mundo, porque lá está a ignorância, aqui nós temos o conhecimento, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque temos o Espírito da verdade. Então o que eu vejo? Que as coisas estão afunilando. Quarta-feira o Faia veio pregar aqui. O Faia ele é muito parecido comigo, ele confronta muito a igreja. E depois a gente estava batendo um papo lá em cima e tal. Eu falei para ele um lance, indagando ele se ele tinha o mesmo sentimento. Ele falou também que sim. Às vezes hoje você pregar a Bíblia, pregar a verdade, parece que você está falando palavrão dentro da igreja. Parece que você está, pregando ao contrário, porque o povo fica assim, meio que o sentimento que a gente tem, que a gente está falando besteira. Sabe por quê? Porque infelizmente nós muitas vezes estamos deixando que o mundo cauterize a nossa mente. Mas eu quero liberar uma palavra aqui nessa manhã. Há poder na palavra de Cristo. A palavra do Senhor, ela cura, ela liberta, ela transforma. O Senhor está aguardando uma noiva sem mácula, sem ruga nos céus. O Senhor quer vir buscar uma igreja prontificada, uma igreja sarada, uma igreja curada, não uma igreja que anda emaranhada com os costumes da terra. Não, Deus também não quer uma igreja religiosa, uma igreja que vive de estereótipo, que o seu estereótipo é crente, mas o seu coração é podre. Não, Deus quer uma igreja curada, sarada, famílias benditas do Senhor. É isso que o Senhor quer. O que nós temos gerado dentro das nossas casas, querido? O que nós temos gerado? Eu tenho ministrado muitos casais, e às vezes você pregar a verdade, você escandaliza a pessoa, mas ela é crente. Como que é isso? Aqui Jesus disse: eu sou o caminho, vem por mim, que em mim você vai achar pastagem. Não tem atalhos, não tem meia volta, não tem jeitinho, nós temos que ir pela palavra. Muitos lares destruídos, por quê? Porque ferem princípios bíblicos, porque ferem princípios da palavra. Uma família curada, você pode ter certeza, se não na sua totalidade, mas ela está se esforçando para viver a palavra de Deus.
Não tem, meu irmão. A Bíblia diz que maldição sem causa não prospera. Então nada vai prosperar da parte do diabo na tua família, no casamento, no teu casamento, se o teu casamento estiver embasado na palavra de Deus. Eu quero falar algumas coisas aqui, que mediante esse versículo, eu dei uma cavada aqui, só para compartilhar com vocês. Primeiro, a minha pergunta para você é a seguinte: quem está edificando o seu lar? Os filmes pornográficos? A mentira? A traição? A falta de respeito? O que está edificando o teu lar? Porque Deus não tem para você só uma casinha de tijolo com uma cobertura. Deus tem um lar para você, aonde a paz dele paire sobre aquele lugar, aonde os princípios dele sejam movidos. Casa de servo de Deus, a traição tem que passar longe. Casa de servo de Deus, a mentira tem que passar longe. Casa de servo de Deus tem que ter respeito mútuo. Casa de servo de Deus tem que ter um sacerdote lavando a sua esposa pela palavra. Casa de servo de Deus tem que ter uma esposa que é coluna e não uma Jezabel. Casa de servo de Deus tem que ter filhos debaixo da disciplina do Senhor. Isso é um lar de servo de Deus. Não é filho xingando o pai, não é pai batendo na mãe, não é mãe desrespeitando o marido, essa bagunça que a gente vê aí, não, está tudo errado. Salmo 127, versículo 1. Joga aqui na tela, meu filho. Diz a palavra do Senhor que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Você pode ser o camarada que prega melhor da terra. Você pode ter cara de crente, você pode saber a Bíblia de cabo a rabo, mas se você não viver a palavra, está aí, ó. Se o Senhor não edificar, amém? Você nota que a palavra Senhor está em letra maiúscula, porque é o Senhor dos exércitos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Por exemplo, eu canso de ministrar famílias, mas não consegue. Por quê? Porque eles querem fazer na força deles. É no Senhor. Primeiro conselho, eu quero arrumar minha casa, entra na palavra. Vou ter que fazer tal coisa, o que a palavra diz? Estou nessa situação com a minha esposa, como tratar? O que a Bíblia me ensina? É a palavra, irmão, você é cristão. Cristão anda pela Bíblia, não anda pela cabala, não anda pelo Alcorão, não anda pela Bíblia, pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos orienta. Como que eu sou cristão e a minha casa ela está tão distante da palavra? E aí eu quero viver, aí não dá certo, eu quero arrumar um culpado. O culpado sou eu, porque Deus não erra. Não tem como dar errado. Crie os teus filhos na disciplina do Senhor. E eu duvido que lá na frente eles não vão ser instrumento de bênção na casa de Deus. Vão. Eu tenho essa experiência na minha casa. E não tenho filho alienado, nem filho... Não, meus meninos são tudo inteligentes. As minhas meninas são inteligentes. Mas decidiram, porque desde pequeno elas foram criadas dentro de um lar cristão. E os erros que eu cometi na minha caminhada, eu cometi porque eu burlei, porque eu toquei o princípio. Porque quem toca o princípio, pelo princípio será tocado. Mas se eu andar na palavra, não tem como dar errado. Louvado seja Deus. Diga assim: Senhor, edifica o meu lar. Amém? Segunda coisa aqui, eu quero te ensinar. Segunda verdade espiritual. A primeira, quem está edificando a minha casa? Segundo, abra a tua Bíblia em 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 4. Joga aqui para mim, multimídia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Quem quiser acompanhar no telão. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aleluia. Então, a segunda coisa, reconsidere o que foi profetizado sobre as famílias. Isso aqui é uma profecia, irmão. Só que não adianta eu ler a Bíblia, não, eu tenho que ler a Bíblia e saber que o tempo é hoje, eu estou vendo isso.
Eu estou vendo o homem sem afeição natural. Aquilo que Deus deu, ele não faz, ele quer fazer do jeito dele. Eu vejo homens orgulhosos, eu vejo homens traidores, eu vejo homens caluniadores, blasfemos, enfim, tudo isso você viu. Então nós precisamos pegar o que foi profetizado e reconsiderar. Como assim, bispo? Eu tenho que olhar e blindar a minha casa, ó. O tempo é hoje. Isso aqui que foi profetizado por Paulo a Timóteo, ensinado por Paulo a Timóteo, está acontecendo hoje. Então eu tenho que blindar a minha casa. Cada vez mais eu tenho que colocar a minha casa debaixo da palavra de Deus. Ei, irmão, escuta, os dias são maus, proteja a tua família. A metralhadora do diabo está atirando para todo lado. Eu nunca vi tanta promiscuidade como nós vemos nos dias de hoje. Eu te falo porque eu sou pastor, eu cuido de povo. E como pastor, com 20, quase 30 anos de pastorado, tem ministração que eu não posso, obviamente, fazer, mas no lá dentro eu estou assim. Porque é coisas que você fala, meu Deus do céu, onde nós vamos parar? Por quê? Porque os dias são maus. Guarda a tua casa, guarda a tua família, ensina os teus filhos na palavra de Deus. Mas aí é ser retrógrado, aí é ser não. Na hora do almoço, ore com os teus filhos antes de comer, ensina os teus filhos a palavra de Deus, amém? Cuidado com aquilo que o teu filho está vendo na internet, cuidado com aquilo que o teu filho está vendo na televisão, porque as crianças, para pegar coisa que não presta, é 2 palitos, querido. Amém? Coloca desenho lá, cristão, com bases, para o teu filho crescer com base. Amém? Deixa eu falar uma coisa, como criança assimila. A minha filha, ela estava pondo uns desenhos para as minhas netas, desenho com linguagem em inglês. E aí o que nós notamos? Elas estão ainda aprendendo, não fala ainda. Daqui a pouco a minha neta está chamando ela de mami. Mami. Por quê? Porque ouviu e está fazendo igual. Eu já falei, tira esse negócio aí, mano. Para você ver como a criança ela assimila as coisas. Às vezes o teu filho está vendo lá danças pornográficas, essas coisas que a gente vê hoje, porque hoje está uma prostituição. Aliás, para nós que entendemos a palavra, para quem é do mundo é normal. É normal. Só que para nós não é normal não, meu irmão. Nunca será, porque a palavra de Deus ela não muda. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Josué estava em meio a uma bagunça lá também, porque esse negócio do ser humano ser terrível, sempre foi assim, meu irmão. É que a tendência é piorar, mas sempre foi. E num determinado momento da vida de Josué, quando estava em xeque ele e a família dele, ele deu um basta. E como sacerdote ele disse, ei, eu não sei quanta voz, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é postura de sacerdote. Você é homem, chefe de família, proteja a tua família, proteja os teus filhos, mas não é na braveza, na gritaria, não. É sendo um homem de Deus e sendo referencial para a tua casa. Amém? Porque hoje está faltando sacerdote nos lares. Mas não é sacerdote, meu irmão, não. O homem que ensina o filho, que ensina a esposa, o homem que traz a palavra de Deus, que lava a sua família pela palavra, que é o que está escrito lá na carta a Tito. É isso que nós precisamos aprender. Amém? E reconsiderar o que foi profetizado. O que foi profetizado vai se cumprir. Já está se cumprindo. Então eu tenho que lavar minha família, eu não posso permitir. Amém? Terceiro entendimento que eu tiro desse texto. Louvado seja Deus. Oh, Deus maravilhoso. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Alex. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Está aí. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A tua casa precisa de oração. É o que nós vamos fazer agora aqui. Você quer milagre, meu irmão, assim, ó? Não. Você não entendeu ainda. No mundo espiritual há bloqueios satânicos, bloqueios demoníacos, porque enquanto a igreja fica aí se arrastando para trabalhar, o inferno ele se movimenta contra a minha vida e contra a tua vida. Então nós precisamos entender que tem que orar. Está aí, você viu? Se o povo que se chama pelo meu nome,
clamar, orar. Se nós clamarmos e orarmos, Deus sarará a nossa terra. Qual terra, bispo? A tua casa, a tua família, o teu trabalho, o teu lar como um todo. Deus tem cura, sim. A Bíblia diz que nós não geramos filhos para calamidade. Na tua casa o vício tem que correr e bater em retirada. Na tua casa a confusão tem que bater em retirada. Lembra lá no livro do Êxodo, quando o espírito da morte passou ali pelo vilarejo, as casas que tinham a marca no umbral do sangue, pulverizado de um animal, o espírito passava e não podia tocar o primogênito que estava lá dentro, porque aquela casa era marcada por Deus. Assim é a tua casa, e não é marcada por sangue de animal não, é marcada pelo sangue carmesim, que foi vertido na cruz do Calvário. E quando o espírito contrário passar, não vai tocar a tua casa, não vai tocar a tua família, porque a tua família é guardada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Oração. Sabe por que às vezes a oração não funciona na tua casa? Porque o mecanismo que é usado é um mecanismo errado, religioso. Aí você quer que todo mundo fique lá de joelho, 3 horas, eu, os filhos, ó, faz uma oração gostosa. Fala, filhão, ora aí do teu jeito, pede para o papai do céu aí, para abençoar aqui a nossa casa. Começa a falar a linguagem das crianças, comece a fazer que as crianças tenham conexão com a oração, não como algo que é ruim, mas algo que é gostoso. Amém? Porque a oração é uma atitude espiritual, ela é gostosa para quem é espiritual, para quem é carnal ela é terrível, ela é um tédio. Mas para quem é espiritual, é um relacionamento, é uma intimidade que te leva ao êxtase da presença de Deus. Aleluia! Orai. Foi isso lá em Atos 2. Eles estavam orando, aí veio o êxtase de glória. É o prazer maior no Espírito, a presença do Deus Todo-Poderoso. Atos capítulo 9, o Saulo está indo para Damasco. Daqui a pouco o êxtase de glória vem sobre ele. Ei, Deus tem êxtase de glória para a tua casa, Deus tem êxtase de glória para a tua família, Deus tem êxtase de glória para a tua relação pessoal com Ele, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. E para finalizar, para a gente orar, só retomando, quem está edificando o nosso lar, reconsiderar o que foi profetizado, ter uma vida de oração na tua casa, no teu lar, e por fim, renovar o seu entendimento. Igreja, precisamos renovar o nosso entendimento. Sabe como a igreja pensa? Vocês pensam assim, ó. Mesmo por culto das 10. Eu venho, recebo a palavra, mas recebo a palavra meio igual aquele meninão lá do ginásio, do colegial, que ficava lá no fundão da classe. O professor falava 40 minutos lá, mas de 40 minutos ele pegou 3 palavras, foi muito. Ele está lá, mas está, sabe? Não, meu irmão. Isso não é igreja, isso não é vida com Deus. Daí vira presa fácil e o diabo deita e rola. Por quê? Porque em toda luta, em toda oponência, por exemplo, futebol, o meu time vai jogar contra o time dele, tem que ter preparo. Como é que funciona o futebol? O técnico estuda estratégia lá do outro lado para ver como é que eles jogam. Luta, a mesma coisa, né? Ele bate muito com a direita, tal. Então tudo é estratégia. Nós estamos numa guerra espiritual. Aí o diabo fala, ali, aquela igreja não ora, aquela igreja, as famílias estão todas rachadas. Daquela igreja, eles brincam com o meu nome, estão lá de domingo, tudo com cara de crente, mas durante a semana, ai meu Deus, não, meu irmão, esse tipo de igreja não vai a lugar nenhum. A igreja que vai é a igreja que sabe que ela é igreja, a igreja que ora, a igreja que clama, a igreja como Daniel que orou, o principado da peça já reteve a bênção, mas ele continuou na posição crendo que Deus iria fazer e fez. Às vezes pode não ser no nosso tempo, mas todas as nossas orações são ouvidas pelo Senhor. E Deus é um Deus de resposta. Louvado seja Deus. Precisamos abrir o nosso entendimento. Coloca para mim, filho, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Aleluia, diz assim: nos quais, Deus com letra minúscula, Satanás, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
Vou traduzir para você. Satanás cega o entendimento do povo. Então pecado já passou a ser coisa normal. Servir a Deus, eu vou do meu jeitinho aqui, Deus entende. Basta eu ir lá no domingo e estar lá e... Não, meu irmão. O povo está com a mente cauterizada. Satanás tem obscurecido a visão do povo para que eles não enxerguem a luz do evangelho. Irmão, ninguém quer pregar mais esse evangelho de confronto. O pastor é salgadão. Não. Então a Bíblia é salgada. Porque a Bíblia, a palavra de Deus é confronto. A Bíblia não diz, vinde como estáis e permaneceis como estáis. Não! A Bíblia, ela prega uma conversão, um arrependimento, uma mudança de história, uma mudança de vida. Se não adianta, que evangelho é esse que não transforma? Evangelho, boas novas. O dia que eu aceitei a Cristo, eu entrei de um jeito e saí de outro. Eu conheci as boas novas. O evangelho de Cristo resplandeceu. E eu era torto, sujo, e eu conheci essa glória. Esse poder, e é esse poder que eu te apresento aqui nessa manhã. Você não pode sair pelaquela porta como você entrou. Você precisa sair mudado, transformado, renovado pelo Senhor. Romanos 12, 2, para a gente finalizar e orar. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Tem duas revelações aqui. A primeira, há uma vontade de Deus para a tua vida, ponto. É só você ler aí, já existe uma agradável, perfeita vontade de Deus para a sua vida. Mas ela só vai se cumprir se na tua mente houver uma renovação de entendimento. Vou dar um exemplo facinho. Isso aqui é fácil de entender, irmão. Entrei na igreja, mas continuo com meus pecadinhos de estimação, né? Sou casado, mas tenho algumas mulheres por fora, ninguém sabe e tal. Essa equação, o resultado dela é morte. Porque a minha Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou amanhã ou depois, não importa. Tem cara que acha, não vai pegar nada. Não vai, é. Aguarde e verás. Agora, essa equação, onde eu venho e me permito ser transformado, não existe coisa pior do que você não ser uma pessoa ensinável. E você ter as suas convicções, as minhas, não vou falar, você vai se escandalizar que eu vou falar, então eu vou falar de um outro jeito. As minhas convicções, elas são estercos para Deus. Quem sou eu? A vontade de Deus, ela é soberana. Soberana. A vontade de Deus é soberana para a tua vida. Então se permita ser trabalhado por Deus. Se permita ser curado por Deus. Se permita ser renovado por Deus. E como que isso acontece? Quando eu deixo que a minha mente morra, mas que eu tenha a mente de Cristo. É isso que a Bíblia diz. Que o meu eu, mas que eu tenha a mente de Cristo. Porque eu só vou entender o Senhor se eu tiver a mente do Senhor. É muita gente dentro das igrejas. Irmão, se todo esse povo hoje, que cultua a Deus nas igrejas, no Brasil, que dizem que logo logo nós vamos ser a maioria, se já não somos, por que não às vezes não fazemos a diferença? Porque nessa totalidade, a minoria tem a mente renovada. A maioria é a mente do mundo. Qual é a mente do mundo? Me dá. Eu vou nessa igreja por quê? Porque essa igreja, na cabeça dele é assim, eu vou ficar rico nessa igreja. Igreja não é banco não, irmão. Igreja não é agência de empréstimo não. Igreja é lugar de salvação de almas, salvação de vidas. Igreja é isso. A igreja ela precisa do recurso para se manter de pé? Precisa. Mas quem move tudo isso é o Senhor, porque a noiva é dele, não é nossa. Agora o nosso projeto aqui é te empurrar para o céu. O nosso projeto aqui é diminuir as entradas do inferno. O nosso projeto aqui é você ter um lar pleno.
não uma casa onde está mais para o UFC do que para uma casa de família. É isso. Nós queremos famílias saradas. E para isso é necessário nós estarmos aqui, ó. Amém? Vivendo a palavra. E não tem, ai, meu filhinho, não tem jeitinho, meu irmão. Melhor seu filhinho ficar de bico e ir para o céu do que ficar com um sorriso aqui e ir para o inferno. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos. Maridos, nós precisamos ensinar as nossas esposas pela palavra. Pela palavra. E eu quero finalizar dizendo que a tua casa, ela é bendita, ela é abençoada, ela é santificada. Amém? Olha aqui para mim. Não creia em outro evangelho, que não for evangelho que confronta os teus pecados. Esse não é o evangelho da Bíblia. Vou falar, canso de falar aqui. Encher a igreja hoje é a coisa mais fácil, porque o povo quer ouvir o que eles querem. O povo quer massagem de ego. Mas a igreja nunca será egocêntrica, a igreja nunca será democrática, a igreja sempre será teocêntrica. A igreja sempre será governada pelo Senhor. Amém? Se eu estou aqui pregando para você hoje, porque no dia que eu entrei naquela igreja eu não fui alisado. Eu recebi uma sapatada de Jeová, uma palavra que... E aquela palavra falou comigo e mudou a minha história. É assim que Deus trabalha. Amém? Glória a Deus. Quando a gente cria filho todo mimadinho, nós vamos ter problema. Sempre foi assim, sempre será. Agora cria filho na disciplina. Quando eu falo na disciplina é que você não vai amar, que você vai gastar tempo, que você vai sair junto, que você vai... Mas é disciplinar, né? Eu vejo às vezes o pastor João. O pastor João tem até as crianças dele. E o menino vem, não vai tomar, faz mal. Toma aqui o suco. Parece uma coisa boba. Está disciplinando. Amanhã se o moleque tiver 18, 20 anos e quiser tomar, é problema dele. Mas ele não vai poder falar que o pai dele não ensinou o que é ruim e o que é certo. Entendeu? Então é assim. É assim que a gente precisa aprender. A criança, às vezes, eu fui criado assim, eu lembro, a gente ia para um aniversário, a mãe já recomendava em casa. Se você voar na mesa dos docinhos, chegou em casa, tá bom, mãe. Chegava na festa e ficava assim, o olho até brilhava dos docinhos, mas ia nada. Formação, não é verdade? Agora, uma criança que não tem formação, você está lá na festa, já vai, derruba a mesa, salgadinho para todo lado. Pode, querido. Nós temos que formar os nossos filhos. Amém? Quer ver uma coisa hoje, irmão? Eu quero que você aprenda. Eu não estou aqui para trazer um mal-estar, mas eu tenho que te ensinar. Hoje eu vejo os nossos filhos, as minhas netas também, tudo envolvido. Se deixar, eles derrubam a igreja. E eu não fui criado assim, irmão. Eu ia na igreja, sentava do lado do pai e da mãe. Aqui, ó. E às vezes criança, dava um paniquito, queria mexer alguma coisa. Eu lembro que o beliscão comia assim. Era assim, irmão. Era muita ignorância. Mas eu estou aqui. E os nossos filhos vão estar aonde se a gente não criá-los na disciplina do Senhor? Então, às vezes, a criança está rasgando o envelope de oferta na cara do pai. O pai, ai, que bonitinho, ai, titi. É o envelope que você paga com o teu dízimo para a gente comprar. Às vezes a criança está em cima da cadeira. Ai, como ele vai fazer ginástica olímpica. A cadeira que está aí foi comprada com o teu dízimo, com a tua oferta. Então a gente não pode, queridos. Não é bonitinho. Não é bonitinho. Né? A criança está lá, com 7 anos já, com um negócio de pau, quer dizer, não tem nenhum. Você está criando vai ser o quê? Assaltante? Isso não é brinquedo para o teu filho, meu. Parece brincadeira, né? Mas não é legal. Porque numa dessa o diabo já começa a potencializar. Tudo isso que nós precisamos aprender. A tua família é santa, a tua família é bendita, a tua família, ela é para a glória de Deus. Irmão, eu não quero que você ache que eu sou radical. Teu filho pode brincar, não quer até de metralhadora, não tem problema. Eu só estou te falando, compartilhando algumas coisas que a gente vê na nossa caminhada. E que às vezes, depois, aí a gente quer achar um culpado, mas o culpado foi na transição. Somente criança aí de 5, 6 anos, até 14, que é a formação do caráter do menino. Se nós não trabalharmos isso de forma correta, meu irmão, o diabo lá na frente, ele trabalha. Então, em nome de Jesus, eu declaro quebrado e anulado, para a glória de Deus. Amém? Nós vamos